Com o crescimento da população, é cada vez maior o número de pessoas que sofrem com doenças renais. Segundo dados mais recentes, cerca de 10% da população brasileira vai desenvolver alguma doença renal na próxima década. Isso corresponde a 21 milhões de pacientes. Bom, e para falar sobre esse assunto, como lidar com as doenças renais, nós recebemos hoje aqui no Observações o médico nefrologista Dr. Roberto Kennedy Gomes de Oliveira, que há muito tempo atua aqui na nossa cidade e, claro, trabalhando com os pacientes que precisam de atenção dos rins. Bom, Dr. Kennedy, obrigado pela sua presença aqui, né? Roberto Kennedy, eu tenho mais chamar de Kennedy. Dr. Roberto, obrigado pela sua presença aqui no nosso Observações. E eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você percebe, né, esse cenário onde que 21 milhões de pessoas vão desenvolver doenças dos rins na próxima década? Agradeço aqui a oportunidade de a gente estar compartilhando um pouco sobre as doenças renais. Essa perspectiva realmente ela é quase assustadora, né? Essa previsão já existe há mais tempo, porque as doenças têm ficado cada vez mais prevalentes, né? Por vários fatores, né? Envelhecimento da população, a possibilidade de controle de doenças crônicas, então você possibilita aparecer mais doenças e diagnóstico também, né? Então realmente é uma preocupação grande que deve nortear e direcionar a nosso arcabouço de medidas preventivas, estruturação do próprio governo, de nós também como profissionais, para atender essa população e o ideal, na verdade, prevenir, procurar atuar o mais precocemente possível, para que se possa dar uma atenção melhor e dirimir, reduzir resultados ou desfechos ruins no futuro. Agora, doutor Roberto, em relação às doenças que mais têm acometido os rins dos brasileiros, quais são elas, como que elas surgem? Explica pra gente. Sim. Ainda no Brasil, as doenças mais prevalentes continuam sendo o diabetes e a hipertensão. Quanto à hipertensão, cabe uma observação, porque muitas vezes o diagnóstico é feito presuntivo, sem biópsia renal. E alguns, ou até muitos casos, mesmo até em relação ao diabetes, podem passar despercebidos, de nefropatias primárias, são as doenças primárias que acometem o rim, independente do diabetes ou da hipertensão. A hipertensão mal controlada, ao longo do tempo, ela poderá levar à disfunção renal. O diabetes, 25% dos pacientes, por exemplo, em diálise, né, são diabéticos, né, tendo como causa a perda da função renal, o diabetes. Essas são as mais prevalentes. As nefrites primárias são as doenças primárias do rim, que acometem o rim, que geralmente são doenças autoimunes. Existem outras causas também, obstrutivas, por cálculo, infecção, câncer, várias situações, produtos químicos, né, que podem levar à disfunção renal. Também entra mais um percentual menor. As mais prevalentes ainda são diabetes e hipertensão. Agora, a gente sabe que essas situações, né, um quadro agudo de hipertensão, agudo também de diabetes, pode levar aí a questão da disfunção dos rins. Então é mais que necessário as pessoas fazerem um acompanhamento. E muitas vezes a gente vê que a situação ali, né, o quadro a gente chama na classe médica de agudizar, né, o paciente, que justamente acontece isso por conta dessa má manutenção que a população tem com a própria saúde, né? O que é interessante, a gente deve dar a consideração que hoje, né, o acesso da população a pelo menos um nível mínimo, né, de atenção básica aumentou bastante, né? E isso favoreceu a diagnósticos mais precoces. Com isso, como disse, tem levado a detecção mais precoce da doença, mas ainda precisa aumentar, né? E precisa estar atento mesmo, porque as doenças renais, as crônicas, que são as que mais causam prejuízo à saúde e à vida do paciente, muitas vezes elas são assintomáticas, elas não se manifestam com dor ou com sintomas assim que chamem muita atenção. São silenciosas, então tem que tomar esse cuidado. Agora, como que surge, né, os primeiros sintomas ali quando o rim já está começando a ficar deficiente? Porque é o que você falou agora, né? Acaba que os sintomas são muito silenciosos, as doenças renais são muito silenciosas e quando apresenta algum tipo de sintoma já está ali numa situação praticamente irreparável. Então, como que esses sintomas surgem? É bom estar atento, coisas que podem parecer que são boas, como por exemplo, né? Vou citar logo essa que é relativamente comum. Às vezes o paciente chega no consultório e diz que não, eu urino muito bem, eu levanto à noite 2, 3 vezes para urinar. Falei, é mesmo? Acontece isso, pode ser só por um hábito,
Pode ser problemas mecânicos, principalmente numa pessoa com mais de 60 anos, você pensar às vezes no prostatismo, algum problema mais funcional de bexiga. Mas, se há esse relato de levantar com bom volume urinário à noite, tem que se pensar em doença renal. Isso pode ser uma manifestação, e já não é uma manifestação tão primária, né? Uma primeira que pode acontecer, que pode não se dar atenção, é uma espuma aumentada no vaso. Quando você vai urinar, dá uma camada de espuma como se tivesse colocado detergente no vaso. Às vezes não é tão intenso, mas já é uma camada que demora um pouco mais a dissolver, diferente daquela espuma que tem um pouquinho mesmo de espuma. Para o homem é mais fácil de observar, porque ele urina em pé, o jato no meio da água provoca com mais facilidade a espuma, mas para a mulher também dá para se perceber. Então isso é importante, né? Em alguns casos, uma urina muito clara, sem necessariamente ingerir muito líquido, né, pode também significar alguma doença renal, principalmente tubular, que teria alguma dificuldade de concentração da urina. Claro, aí já um pouquinho mais avançado, pode até ser precoce, mas uma doença no início assim, mais agressivo. Você pode ter inchaço, você pode ter hipertensão, você pode ter dor de cabeça, pode ter cansaço, pode ter fraqueza, uma indisposição. Se a coisa avançar mais sem um diagnóstico, você vai começar a perder apetite, pode dar anemia, e você vai perdendo realmente o ânimo, né? Chegando até a enjoos, vômitos, e a coisa só vai piorando, a ponto até de chegar num coma, né? Pode dar uma diarreia também junto com esse quadro, né? Não uma diarreia tão intensa, mas as fezes amolecidas. Então esses quadros são importantes, tá? Tem que estar bem atento, principalmente essa questão da espuma na urina, sangue, é claro. Geralmente sangue assusta o paciente, ele já corre, né, para nos procurar. Mas a espuma na urina, o levantar à noite para urinar, isso tudo é importante. Agora, na pesquisa que eu estava fazendo sobre esse assunto, eu percebi também que inchaço nas pernas podem também, principalmente nas juntas ou então próximo aos pés, podem demonstrar aí também doenças renais. Qual que é a ligação que tem isso? Isso normalmente quando o rim não está tendo... O rim caminha basicamente, vamos falar de duas funções primordiais: filtração do sangue, né? Tem várias outras hormonais também que ele interfere, controle ácido básico, metabólico, ele interfere em várias situações. E no controle de líquido do organismo, né? Dentro desse controle, né, de líquido do organismo, quando o rim está acometido, você pode realmente ter retenção. É importante alguns detalhes que podem ajudar a se pensar nisso. A pessoa que normalmente acorda às vezes com o rosto um pouco inchado, de manhã. E no final do dia, esse rosto desincha e, por gravidade, o líquido simplesmente vai até os membros inferiores e incha ali também. Ou pode ter um inchaço apenas vespertino, mas no final do dia. E, normalmente, vai acontecer, vai haver um edema, um inchaço dos dois membros, das duas pernas. Tá? Um inchaço unilateral de apenas um dos membros, é muito improvável que seja por causa do rim. Geralmente é alguma situação mecânica ou vascular, ou mesmo neurológica, da própria inervação, que poderia levar só de um membro, né? Não vou descartar que a pessoa poderá ter dois problemas, e às vezes poderá inchar mais ou ter mais edema de um lado, mas normalmente vão ser os dois. Pelo menos um pode até ser mais, mas os dois vão estar, porque pelo rim não vai haver seleção, né? Não tem jeito de ser unilateral, é uma retenção global no organismo, tá? E o mecanismo é isso. Quando tem algumas nefropatias, uma síndrome nefrótica, por exemplo, onde a perda de proteína é uma perda grande, intensa, maciça, esse inchaço então vai se estabelecer ou ficar até mais resistente, mais refratário ao tratamento por causa da perda de proteína, que diminui a proteína do próprio sangue, e isso diminui a chance de você mobilizar esse líquido que está fora do vaso, porque esse inchaço é isso, o líquido está fora do vaso, está no tecido subcutâneo, para ele ser mobilizado para dentro do vaso sanguíneo, então passar pelo rim e ir embora. Quando tem essa baixa de proteína, dificulta mais ainda. E tem outras causas, problemas cardíacos, problemas vasculares, também podem dar dos dois problemas de inervação, também pode dar dos dois membros, mas quando diz unilateral, é mais difícil que seja por causa do rim. Agora, em relação à faixa etária, né, muitas pessoas acham que só pessoas mais velhas desenvolvem aí a questão de doenças renais. E a gente tem visto, né, principalmente nas pesquisas que eu fiz antes do nosso programa, que cada vez mais pessoas mais jovens têm apresentado problemas renais. Então, qual que é a faixa etária que hoje mais se apresenta, né, a essas doenças, e por que os jovens estão desenvolvendo tantas doenças assim nos rins? Na faixa etária mais prevalente de doença renal
para a doença renal crônica terminal, está entre 30 e 50 anos. Né? Até 60, na verdade, é a maior faixa, mas tem realmente pessoas com menos de 20 anos. Não é comum, ainda é incomum, mas realmente vem aumentando. Doenças autoimunes têm respondido mais por esses casos. Né? Exposição também até a componentes químicos também pode levar a algo um pouco mais incomum, mas também pode acontecer. Né? O uso de drogas algumas vezes interfere, prejudica, tudo que prejudica a saúde vai predispor também. O rim é um órgão que está ligado a diversos sistemas. Né? Se você tiver mal da saúde, vai afetar seu rim. Agora, fatores como tabagismo, sedentarismo, obesidade, tudo isso vai colaborar também para aumentar o risco de doença renal. Né? Hoje, também, cálculos renais, nós vamos falar talvez mais para frente, também interferem hoje, sim, perder a função renal por causa de um cálculo renal, eu considero um absurdo, não pode acontecer, não deve, né? Então tem que tratar, tem prevenção, tem como evitar, diminuir, né, a morbidade, né, dessas doenças, mesmo diabetes, hipertensão, as doenças mais comuns, tem como você adiar ou mesmo reduzir muito esse processo, desde que seja logo no início do diagnóstico, que você faça isso, você pode retardar, se for um controle extremamente rígido, talvez até evitar. Não é fácil? Não. Merece realmente a adesão do paciente, o entendimento de que o tratamento da sua saúde é fundamental para proteger o seu rim, como os outros órgãos também. Ok, doutor Roberto, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG. 7 anos ligados para o futuro. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia, ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, esse site é falso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. Eu sou pai de pet. Diz a pessoa que acha que só cria cachorro, gato e até bichinho eletrônico. Mas na verdade cria mosquito.
O governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Pai de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de bicho de 4 patas, mas não limpa os bebedouros e os ralos, deixa as lixeiras destampadas e os reservatórios de máquina de lavar e geladeira com água acumulada. Água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito aí no mundo, elimine da sua casa todos os focos de dengue, zika e chikungunya. Ah, e se perceber algum sintoma, não se automedique, viu? Busque por uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com as doenças renais. Bom, doutor Roberto, agora a gente vai falar sobre um assunto que até que no primeiro bloco você já tinha dado uma pincelada, que são os cálculos renais, né? Que são as chamadas pedras nos rins aí, que popularmente a gente conhece. Na verdade, o que são esses cálculos renais e por que eles surgem aí nos nossos rins? Muita gente adora colocar como vilão o sal, né? O excesso de sódio causa aí cálculos renais, causa aí também pedras nos rins. Então, na verdade, o que leva o nosso corpo a desenvolver esses cálculos? As causas são múltiplas, bastante causas, não dá nem para enumerar todas aqui, mas o sal é um fator importante, sim, excesso de sal, né? O nosso consumo de sal às vezes vai de 3 a 4 gramas por dia do brasileiro, né? Então é um consumo elevado, né? Mas existem causas genéticas, né? Se existem pessoas na família que têm cálculos renais, a sua predisposição já aumentou. O fato de estar predisposto não quer dizer que a manifestação acontecerá. É uma predisposição, uma tendência, uma influência, e que isso vai depender dos seus hábitos e dependendo, é claro, da causa também. Existem causas genéticas, você pode já nascer com uma oxalúria, uma hiperoxalúria, você vai ter uma nefrocalcinose, que é um quadro diferente de deposição de cristais de cálcio no rim, que é bem diferente dos cálculos mais comuns que a gente verifica. E essas são causas mais raras, né? Mas você tem as influências do ambiente, as influências dos hábitos, né? Novamente, né? Obesidade, dislipidemia, distúrbios do colesterol, triglicérides vão influenciar nisso também. O tipo de alimentação, quanto mais rica em proteínas também, aumenta mais a chance, né? Você não necessariamente, sem qualquer aversão ao vegano, mas você não precisa ser vegano para não ter cálculo, não é isso. Mas o excesso de proteína não é interessante, né? Ele vai aumentar a chance também. E uma alimentação também que precisa ser mais voltada para legumes, vegetais, é mais interessante. Quanto mais alimentos industrializados, você aumenta a chance de ter mais sódio, mais fósforo na alimentação, que são duas substâncias que colaboram para a formação de cálculos. O sal nem faz parte do próprio cristal, que é aquela unidade básica. O cristal é o gen ali o bebezinho, né, do cálculo. Começa com um cristal, que vai se juntar a outro, e aí vai se formar um cálculo. E tem várias situações. Outras causas também, infecções urinárias de repetição, podem ajudar a fazer isso. E o que é comum para qualquer um, a injeção de líquido, de água principalmente. Você pode tomar vários líquidos, mas pelo menos a metade do líquido que você toma deve ser água. Então, refrigerantes, péssima a bebida para a saúde em geral, por cálculo também, principalmente a base de cola, que são muito ricos em fósforo, deve-se evitar. Não é uma boa bebida para ninguém. Eu sempre pergunto, né, quanto você tem que tomar de água? Olha, tem uma medida básica aí, você pode pensar em 2 litros para uma pessoa, um adulto de 70 quilos, mas eu te diria que você deve observar muito a cor da urina. Você deve procurar deixar a sua urina amarelo claro. Não precisa ser igual água, mas amarelo claro. Essa é uma condição que mostra que você está bem hidratado. Então você deve estar se disciplinando para observar isso. Com raríssimas exceções, não serve como referência para alguém. Na maioria das vezes serve. Então, eu costumo brincar com os pacientes. Você pode ter tomado 100 litros de água. Sua urina está amarelo forte, você vai ter que tomar mais. Você tomou meio copo d'água, sua urina está amarelo claro, então tá bom. De qualquer maneira, tem que estar sempre observando, tá? Desde que não tenha, claro, outras patologias concomitantes ali, comorbidades, que possam alterar essa observação. Vai ser muito importante, tá? Então, cuidar da sua saúde é fundamental. Não fumar, você pode achar que não tem nada a ver com cálculo, mas também influencia para doenças renais, né? Obesidade, sedentarismo,
Eu falei ingestão excessiva de álcool, tá? Tudo isso pode colaborar, não só para o cálculo, mas para doenças renais também. Agora, muito isso também porque hoje o brasileiro, ele, apesar da gente ter uma nova filosofia hoje, muitas pessoas cuidando mais da saúde, muitas pessoas acabam também tendo muitos vícios, né? A gente está vendo principalmente os jovens vindo aí com cigarro eletrônico, com cigarros, comendo bastante doces, guloseimas. Então, assim, é uma questão também que na próxima década a gente viu aí a expectativa ser 10% da população ter doença renal, mas isso pode ser muito maior devido a esse mau hábito de hoje, né? Sim. E foi bom você lembrar sobre a questão do açúcar. Esse realmente é um grande vilão já conhecido e estabelecido, né? Isso não é interessante porque gera muito processo inflamatório, favorece a processos inflamatórios. E processos inflamatórios nos nossos vasos, né, eles são a gene inicial das placas de gordura que se calcificam com o tempo, que vai levar à arteriosclerose difusa. Você pode ter em vários locais, não só na aorta, que é onde mais se vê, o maior vaso aqui que sai do coração, atravessa o abdômen, mas uns vasos também que vão irrigar o rim. Isso vai prejudicar a função renal também, com certeza, né, levando a diversos distúrbios. E uma coisa só para lembrar do cálculo também, que existe um pouco de lenda quanto à dieta com quase zero, você restringir totalmente a ingestão de cálcio. Isso não é interessante. Se fizer, você pode até aumentar o número de cálculos se você restringir demais, porque tem o oxalato, está dentro do intestino, é uma outra substância. Se não tiver cálcio ali junto, ele vai se agregar e ele vai ser eliminado pelas fezes. Se não tiver, ele é absorvido e o organismo vai colocar para fora o excesso. Ao colocar para fora o excesso, tem pouco cálcio, mas tem mais oxalato, vão se juntar cristais desse oxalato. E aí vai predispor a formação de cálculo. Então, cuidado com essa lenda. Mineiro, eu sei que tem que tomar cuidado, porque o mineiro gosta de um queijinho, né? Adoro. É quase a morte, né? Mas não é para tirar, mas reduzir, sim, não demais. Agora, Dr. Kennedy, outra questão também que envolve bastante a saúde dos rins são as infecções urinárias, né? A gente vê muitas pessoas negligenciando as infecções, às vezes sente um ardor ali na hora de fazer o xixi, né? De urinar, e acaba que a pessoa vai negligenciando, é porque eu tomei pouca água, ou então é porque eu tive um comportamento de risco sexualmente, enfim, isso vai passar, mas na verdade isso pode representar já um início ali de um sintoma de algo que está prejudicando os rins, né? Então, como que as pessoas devem prestar atenção em relação a essas infecções urinárias? Infecção urinária, só para começar com os homens, que é bem mais incomum, a prevalência é extremamente nas mulheres pela anatomia. A uretra da mulher é mais curta, então tem mais chance, o trajeto de uma bactéria migrar da parte externa para a bexiga é mais fácil, é mais curto, né? Mas para o homem, uma infecção urinária tem que ser investigada, a causa. Não pode simplesmente se tratar e deixar, tem que investigar. Uma infecção. Mulheres de 2 a 3 por ano ainda não se percebe necessariamente alguma causa maior para se gerar isso. Mas, claro, todo ano a mulher tem 2, 3 infecções, é bom verificar. A causa mais comum realmente é a ingestão de líquido, principalmente água, né? E é um hábito que tem que se adquirir, né? Querendo ou não. Eu falo com os pacientes, olha, se a gente não conseguir isso, nós não vamos conseguir a melhora, né? Isso é fundamental. Mas e outras causas? Incontinência urinária na mulher, né? O excesso de sal também favorece. A pimenta do reino, que é um tempero que às vezes a gente usa também. As outras pimentas não têm tanta correlação, mas pimenta do reino sim, né? Uso de alguns medicamentos também, imunossupressores, né? Alguém que possa estar tratando de doenças reumatológicas, né? Também pode estar mais predisposta. Pessoas que possam usar imunossupressores por outros motivos, vai diminuir a defesa do organismo também, isso pode predispor, tá? Basicamente, e cálculo também. Quem tem problemas com cálculos tem mais chance de ter infecção urinária. Agora, chamar a atenção também dos idosos, porque os idosos acabam ali também tendo uma desidratação muito forte, porque não sentem vontade de tomar água. Isso é da anatomia do idoso, ou seja, os familiares, né, quem estiver também cuidando dos idosos aí, prestar atenção aos prazos, na mesma hora, do mesmo jeito que tem aí hora para tomar remédio, tem que ter hora para tomar água também, né? Com algumas famílias eu tenho usado de algumas estratégias. Às vezes não quer tomar, toma, às vezes, infelizmente, alguns são mais polimedicados, têm mais remédios para dar durante o dia, né? Não dê tudo junto. Separe. Você vai forçá-lo a tomar um pouco mais de líquido sem brigar.
É comprimido, dá um pouco mais de trabalho, mas é mais interessante, briga-se menos com o idoso fazendo assim. Essa é uma dica assim, do dia a dia que é interessante. Agora, em relação ao câncer de rim, né? A gente vê mais falar câncer de próstata, de mama, de pele, mas o câncer de rim, ele também está sendo bastante frequente na população? Como que ele surge e como que é o tratamento? O câncer de rim ele é um dos 13 tipos mais comuns, né, de câncer. Assim mesmo, não é um câncer tão comum, mas tem uma prevalência em torno de 2 a 3% da população, em geral, né, em torno disso. É um câncer, não tem uma etiologia definida, né, mas tem fatores que aumentam o risco. Né? E vamos de novo para a questão saúde, né? Sedentarismo, tabagismo, hipertensão, obesidade, dislipidemias, as próprias doenças renais crônicas dos pacientes em diálise também têm uma chance um pouco maior. Todo ano é feito, né, exames de prevenção para isso. Né? Também exposição a componentes químicos também, cádmio, chumbo também podem predispor também. Então não tem uma etiologia definida, uma história familiar também, se houver, pode aumentar a chance, não quer dizer que vai acontecer. Sintomas também não são tão assim, específicos, mas dores lombares podem interferir, geralmente já é uma situação um pouco avançada. Sangue na urina, se você vir, mesmo que seja rajadas, às vezes a pessoa tem um episódio de hematúria, que é o sangue assim, que a gente vê a olho nu, né, e não dá tanta atenção àquilo. Né? Passou, não sentiu dor, porque vai ser assim, no trato urinário não vai sentir dor alguma. Né? Mas então tem que estar atento, caso aconteça, né, não deixe de procurar o médico, mesmo que tenha sido, aconteceu e melhorou espontaneamente, deve-se procurar. Só um relato rápido de um caso, um paciente estava andando a cavalo, né, e aí ele teve sangramento vivo, uma hematura macroscópica. Né? Então ele procurou o médico, já era um câncer de rim, já não estava tão no início não. Deu para ser operado, tratou, mas tem que ficar atento, não pode deixar passar uma situação como essa. Né? E fazer assim, planejamento de cuidar da sua saúde. É muito melhor investir na saúde do que você tratar da doença. Você vai gastar mais e o prejuízo será maior. Então, investe pelo menos uma vez por ano, vai fazer exame. Vai fazer seu exame para poder detectar precocemente, tá, essas situações. Sempre vai ser mais fácil. E um câncer de rim, se você detectar precocemente, se estiver restrito ao rim, um procedimento cirúrgico é o suficiente. Não vai precisar fazer quimioterapia, imunoterapia, terapia personalizada, tem outros, hoje tem vários tipos de tratamento que são coadjuvantes, mas já seriam para situações onde o câncer ultrapassou a barreira do rim. Então, se você fizer um ultrassom simples, você consegue detectar, às vezes, já uma imagem que merece ser investigada. Né? Então, cistos também, quem tem doença renal cística tem uma predisposição uma chance um pouco maior de desenvolver também câncer. Tá? Ok, doutor Roberto, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta, a gente continua falando como lidar aí com as doenças renais. Não sai daí, a gente volta já já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49.
9, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar, fuga de casa, lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um Pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, tchau? O rapaz fez um Pix errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com as doenças renais. Doutor Roberto, agora a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem medo, né? Que é a falência dos rins. Em quais casos os rins param de funcionar e precisa ali realmente de algum tratamento paliativo, até mesmo de um transplante? A doença renal crônica terminal, né? A insuficiência renal crônica terminal é o fantasma de todo paciente que vai nos procurar já com uma suspeita de alguma doença renal, principalmente aquela que é crônica, né? Ou que dá esse diagnóstico, né? Crônico quer dizer que realmente não há cura, não quer dizer que não haja tratamento, mas não há cura. As situações que nós já até comentamos aqui, a mais comum é o diabetes, né? Principalmente o mal controlado, né? O diabetes tipo 2 também, a maior prevalência em relação ao diabetes é com ele, né? Pode acontecer também no diabetes insulino dependente, diabetes tipo 1, mas no diabetes tipo 2 é muito mais comum a doença renal. Então o controle, né, é fundamental, mas pode realmente chegar a isso. Normalmente a doença, uma vez iniciada, ela vai evoluir para uma disfunção renal terminal, a ponto de precisar do que a gente chamaria de terapia renal substitutiva, que pode ser um transplante ou um tratamento dialítico, hemodiálise ou diálise peritoneal. Doença também, hipertensão mal controlada, né? Nós já falamos das próprias nefrites primárias, que geralmente são doenças autoimunes, a maioria delas, né? Mas você pode ter também doenças por medicamentos, né? Por alguns poucos antibióticos, não são muitos, né? Que podem causar anti-inflamatórios, uso indiscriminado de anti-inflamatórios, isso é muito importante, principalmente para quem tem doenças como gota, doença renal
doenças reumáticas, né, que precisam também de usar imunossupressor, anti-inflamatórios de um modo contínuo. Esse não tem como a gente tirar, mas a gente tem como, às vezes, dirimir ou reduzir o risco de acometimento renal. É necessário acompanhamento médico, né? Há que se tomar muito cuidado. Não é incomum a gente receber pacientes em consultório que tratam a gota como se fosse só um problema assim, de menor acometimento. Muito cuidado, porque o próprio ácido úrico elevado é ruim para o coração, para a hipertensão, para o próprio rim, ajuda na formação de cálculos também. E se ficar tomando anti-inflamatório para cada crise de gota, você está aumentando muito a chance de ter problemas. Hipertensão, hemorragia digestiva, gastrite, úlcera, doenças inflamatórias do intestino e problemas renais também. Então, agora, por falar em medicamento, a gente sabe que tem alguns medicamentos que a gente usa no nosso dia a dia, se eu estiver errado, me corrija, por favor, que é como, por exemplo, paracetamol. Tem alguns medicamentos ali que são de fácil acesso nas farmácias, que as pessoas acabam se automedicando, mas que podem também acometer os rins, não é isso? Analgésico, né, pode dar problema renal, sim, acetaminofém, mesmo a própria dipirona, paracetamol mais incomum, mas para o fígado é um risco maior. Mas, realmente, assim, se você tem algum problema, alguma dor, né, de difícil controle, cuidado, né, com o excesso de medicamentos. Né? Existe nefropatia por analgésico? Sim, existe. Né? Não é comum? Não, não é comum, mas pode acontecer. Né? E quando acontece com a gente é 100%. Afinal de contas foi com a minha vida. Então não dá para saber com quem vai acontecer, é melhor tomar cuidado. E existem alguns medicamentos que são usados como analgésicos, mas que têm na sua composição anti-inflamatório também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Topiramato, um medicamento usado muito para enxaqueca também, e outros distúrbios da parte neuropsiquiátrica, ele pode aumentar a chance de ter cálculo renal. Isso também pode acontecer. O uso de anticoncepcionais a longo prazo aumenta a chance também de cálculos renais. A imunossupressão, corticoides, isso pode interfere diretamente na função do rim, pode ser voltar, né, a sua função normal, mas também pode causar lesões contínuas. Né? O uso de diurético é muito usado, muitas vezes tem que se usar, mas, né, indiscriminadamente, às vezes pessoas usam tudo de emagrecer, não tem sentido. Né? O diurético é para tirar líquido, não é para tirar gordura. Né? Já teve paciente que me procurou, depois de ter conhecido uma amiga, que emagreceu, na visão dela. Em 3 meses perdeu mais de 10 quilos. Aí foi me procurar. Não, eu queria emagrecer também. Eu falei, não, a fulana não emagreceu, ela desinchou. Ela estava inchada, estava com edema. Eu não trabalho com emagrecimento. Ela confundiu. Então, a coisa não é assim. Né? E muito cuidado, às vezes existem medicamentos que realmente trazem benefício, são desenvolvidos para uma coisa e depois trazem benefício para outra. Né? E muitas vezes as pessoas veem esse benefício e querem, principalmente quando se fala de emagrecimento, né? É muito comum, né? Aí o Ozempic, agora a dapaglifosina, o pessoal está querendo, quero usar para emagrecer. Não, não é para isso. Ele foi desenvolvido para outra coisa. Não deve se ficar usando medicamentos assim por conta própria, né? Como por exemplo a TDA também gostam de usar medicamentos semelhantes ou ao Venvance ou esses medicamentos que servem para controlar o TDA, né, que tem uma indicação específica, precisam de um diagnóstico bem estabelecido e vão usar para poder manter foco. Né. Se tem problema de foco, tem outros mecanismos para fazer. Né. Se você tiver um transtorno de déficit de atenção, tem nada a ver com a minha área, mas vão usar medicamentos que podem afetar rim, fígado, tá, o seu coração. Então, cuidado. Né. Já houve casos de óbito por mau uso desses tipos de medicamentos, né? As anfetaminas, principalmente. Cuidado. Agora, doutor Roberto, quando param de funcionar, né, na questão dos rins aí, é possível eles voltarem ou somente com transplante? Como que funciona? Não, existem situações de insuficiência renal aguda que voltam, né? No caso, por exemplo, quando nós tivemos da pandemia por Covid, né, muitos retornaram à sua função renal normal. Né, o acometimento não era tão incomum nos pacientes graves, né, tiveram muitos acometimentos, como tem também patologias obstrutivas, mesmo por medicamento, mesmo por infecções, também pode voltar. Sim, pode voltar mesmo a pessoa que tem uma doença renal crônica, agudizou por algum motivo, uma infecção, uma queda de pressão muito violenta, uma crise hipertensiva, um uso de medicamento, pode voltar. Né? Acontece assim, mesmo que tenha precisado de entrar em tratamento de diálise. Não é porque começou a diálise a pessoa invariavelmente vai ter que ficar. Né? As pessoas às vezes confundem isso. Elas pensam que
se eu começar a fazer diálise eu nunca vou parar. Não, depende do que levou a pessoa a fazer a diálise. Se é um problema crônico que vem evoluindo, é muito improvável que ela saia realmente, porque, na verdade, o rim chegou a um estágio de final de função. Então, não tem expectativa de que ele vai voltar. Mas num caso que seja agudo ou de pouco tempo, né, mesmo de cronicidade, mas há pouco tempo agudizou para algum momento, ele pode voltar. Vai funcionar, às vezes não funciona normal, mas pode ficar sem tratamento dialítico. Isso sempre pode acontecer, sim. Agora, em relação à hemodiálise, a gente sabe que é um processo muito invasivo, que por muitas vezes assusta quem acaba tendo que utilizar esse tipo de procedimento para poder filtrar o sangue. Hoje, no Brasil, segundo pesquisas que eu fiz aqui, aproximadamente 150 mil pessoas utilizam da hemodiálise semanalmente para poder sobreviverem. Como que você vê essa situação, né? De chegar ao ponto da pessoa precisar de uma máquina para fazer a função que o próprio órgão fazia. Como a gente disse, isso é decorrência, né, das doenças crônicas que está aumentando, a população também, a idade está aumentando, então com a idade já existe uma perda natural de função renal, no percentual que é pequeno, mas existe também, e com doença crônica, com a idade, vai aparecer mais pacientes, né, que vão precisar disso também. Então, assim, é uma doença de tratamento, o tratamento dialítico é um tratamento caro, né? É um tratamento que pesa, sim, no orçamento, seja da União, que nos oferece aí através do SUS, a maioria dos pacientes estão nessa assistência, também os convênios, particular, é um percentual bastante pequeno, mas é um tratamento caro, então despende do orçamento do governo bastante dinheiro. Por isso é importante investir na prevenção para se retardar, reduzir o número desses pacientes, né? Transplante é uma opção de tratamento, fica mais barato, sim, fica mais barato que um tratamento renal, dialítico crônico, né? Que pode ser por diálise peritoneal ou hemodiálise, estou citando porque a divisão do número de pacientes nessas modalidades é muito cultural, né? Aqui no Brasil é em torno de 10% a 15% no máximo de pacientes que estão em diálise peritoneal, mas é um método dialítico totalmente viável e tão bom quanto a hemodiálise no sentido de controle do paciente, tá? E isso deve ser feito para um ou outro tem alguma restrição, mas são opções de tratamento. E no México, por exemplo, a maioria é totalmente o inverso daqui. Lá mais de 80% a 90% dos pacientes estão em diálise peritoneal. Na Europa é mais equilibrado, 50% mais ou menos. Nos Estados Unidos é semelhante à nossa prevalência aqui, mas diálise peritoneal também é uma opção. E transplante também é uma opção de tratamento, também muito viável, não é para todos, né? Existe convencionalmente, arbitrariamente foi convencionado dentro, claro, de estudos e riscos, né? Até 65 anos estariam aptos a receber um transplante renal. Não é aconselhável após essa idade, mas também não é impossível, vai depender muito de uma avaliação criteriosa do candidato, porque a partir daí o risco de infecção aumenta mais, então o risco também de óbito aumenta. Agora, em relação à demanda, né? Como que tem sido essa situação de demanda de hemodiálise aqui na nossa região? A gente sabe que a rede de saúde não tem tantas máquinas assim, né? A gente sabe que são equipamentos caros, que são dispendiosos, também a equipe que toma conta desse tipo de laboratório, né? Que é o laboratório de hemodiálise. Então, como que está a demanda e como que o governo tem se preparado ou não tem se preparado, na sua opinião, para atender a essa nova demanda que vai chegar aí nos próximos anos? Pensando assim no governo de uma forma geral, a gente vê que, infelizmente, quando há cortes, né, eles vão para as áreas que nós consideramos como pilares da nossa nação, né? Saúde e educação, infelizmente, né? É o que primeiro cortam, né? Como se isso fosse a coisa mais fácil de se tirar dinheiro. Então, vendo por esse lado, a gente vê que, infelizmente, não há programação adequada só por essa premissa, né? Então é necessário, hoje, claro, precisa haver um investimento até da área privada, em conjugação com a área pública, para se construir centros, né, e investir em prevenção, investir em educação. Hoje o acesso à informação está bem maior, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado com a informação que nos é chegada, é bom procurar sites oficiais, como da Sociedade Brasileira de Nefrologia, como do Ministério da Saúde, né? São sites mais confiáveis para informações, mas tem outras instituições também que a gente pode adquirir essa informação. Investir realmente na prevenção é fundamental. E ainda, né, nosso país não tem ainda essa cultura de um modo tão intenso, tão programado. Infelizmente, há essa desprogramação, essa não atenção a isso, né? Claro que melhorou. Isso é bem verdade, a gente não pode deixar de falar isso, que melhorou com acesso a medicamentos, controle de hipertensão, diabetes, mas precisa melhorar mais ainda.
Quanto à questão da nossa região, é o que acontece no Brasil. A demanda está crescente, a demanda é contínua. Você pode abrir mais centros, e deve, né? Ou então aumentar, dar condição para isso. Mas a demanda está sempre grande. É difícil a gente estar com alguma vaga disponível de imediato para um paciente começar um tratamento crônico, ambulatorial. Muitas vezes tem que ficar internados esperando uma vaga para poder sair do hospital e ter como fazer ambulatorialmente. Não é incomum. No nosso hospital é muito comum. É difícil que se passe 2 semanas, 3, 1 mês, que a gente não tenha alguém aguardando para ter uma vaga para fazer diálise, porque o nosso centro está cheio. Certinho, então, doutor Roberto. Agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, Tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. Eu sou mãe de planta. É claro que cuido das minhas bromélias, babosas e até da minha bananeira. Todos os dias. Eu sou mãe de... mosquito! O governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Mãe de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de planta, mas usa pratos nos seus vasos, mantém o quintal e calhas com entulho, piscinas descobertas e caixas d'água destampadas. Água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito no mundo, elimine os focos de dengue, zika e chikungunya da sua casa. E caso perceba sintomas, não se automedique. Procure uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente,
eficiente, Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com as doenças renais. No do Roberto, agora a gente vai falar sobre a segunda quinta de março, né, que é o Dia aí Nacional de Conscientização às Doenças Renais e também chamado de Dia do Rim, né? Qual que é a importância, né, de ter uma data como essa para justamente trazer para as pessoas essa conscientização sobre não só manter hábitos saudáveis, mas também para botar atenção, né, botar um foco em relação ao que se pode acometer os nossos rins. É sempre importante a gente levantar, né, a voz, levantar alguma bandeira que nos faça lembrar dessa situação. Então, o Dia Mundial do Rim é um dia onde se procura lembrar. Você tem 2 rins, cuide deles, cuide bem deles, né? Não espere, né, ter problema. Eu tenho enfatizado isso muito com os pacientes, né? Quando a gente faz alguma palestra, quando a gente faz alguma live ou faz algum informe no Instagram, a gente tem que colocar nas redes sobre isso, para que você cuide da sua saúde. Então, o Dia Mundial do Rim é um dia importante porque nos faz lembrar. E aí são feitas várias propagandas, vários informes que se levanta a preocupação com isso. Em você estar atento àqueles sintomas que às vezes a gente não percebe ou não dá atenção a eles, né? E é importante levantar. Então, nesse dia, são feitas aferições de pressão, orientações, palestras, medidas de glicemia, orientações nesse sentido. Então, eu te aconselho a lembrar desse dia, mas fazer disso uma prática. Faça a sua prevenção rotineiramente, pelo menos uma vez por ano. Exames simples, como o exame de urina, a dosagem de creatinina no sangue, um exame simples, barato. Você já pode detectar precocemente doenças renais. Então, medir a pressão, de vez em quando faça isso, mesmo que vocês tenham a pressão normal. Às vezes a pressão ela pode não dar sinais como dor de cabeça, cansaço iniciais. Às vezes uma subida um pouquinho de 10% a 15% naquele valor, principalmente que a gente chama de diastólica, que é a pressão mínima, né, já é de se dar atenção. Tem que ficar atento a essas coisas. E se você não medir, você não vai saber. Muitas vezes é assintomático. Já atendi, e vou falar de um caso extremo, mas paciente em consultório, eu nem consegui medir a pressão. Ele não estava sentindo absolutamente nada. Era mais do que 26 por 15. Né? Pra você ter ideia, ele não estava sentindo absolutamente nada na minha frente no consultório. Claro, não é o comum, mas existe. Né? Então, a gente tem coisas que você precisa aferir, realmente fazer exames. Né? E só para tirar um pouco daquela esquisitice das pessoas, aquelas lendas, né? Não vou procurar médico, que o médico vai acabar achando alguma coisa. Melhor que ache, se você está sentindo. Vai ser muito mais fácil tratar e a chance de ter sucesso é muito maior. Então, não fique com esse medo, não. Vá sim e se achar, trate logo. É melhor do que depois a coisa evoluir. Agora, quando a gente fala em rins, tem muitos tabus aí, como por exemplo a questão do transplante, né? Muitas pessoas ficam com receio, mas eu vou doar meu rim, eu vou ficar vivendo só com um, e se eu precisar depois de transplante? E a gente vê hoje que a fila para transplante no Brasil ela é gigantesca. Então, como que você percebe também essa fila enorme e esse preconceito também que as pessoas têm? A doação de transplante, para que ela seja eficiente, né, o que já se viu que a melhor estratégia é a propaganda com a conscientização. Propaganda, conscientização, informação contínua. Né? Eu não tenho dado assim, atualizado em relação a isso, mas a Espanha foi considerada há alguns anos, não sei se ainda continua no primeiro lugar, de não ter fila de espera, de o percentual ser alcançado de conseguir resolver. Por quê? Campanha persistente de informação. Não é fácil abordar uma família no momento de uma morte cerebral, é sempre mais constrangedor. Se a família não pensou, se nós não pensamos nisso antes, sempre vai haver um desconforto maior em se abordar. Tive que fazer muito isso na minha residência. Hoje tem muito tempo que eu não trabalho com transplante, mas tive que fazê-lo. E não é uma abordagem confortável. É necessário, a gente faz, né? Mas não é o ideal. O ideal é que se conscientize logo e se informe a família. Né? Porque no final das contas, né, quem vai decidir no final vai ser a família. Ainda que a legislação possa atribuir a você colocar em documento, mas dificilmente vai se atropelar a vontade de quem está sob, aquela pessoa está sob a responsabilidade da família. Às vezes a pessoa está ali inconsciente, num CTI, entubada, ela não vai poder opinar, e a família, por
Seja por crença, seja por amor, por dificuldade em lidar com aquele momento, né? Uma perda e você gerar um benefício para outro, né? É difícil. Então tem que haver uma conscientização contínua. Isso pode aumentar o número de transplantes. Se é uma terapia interessante, com um bom nível de sucesso, tá? Também é um tratamento. Não é nenhuma tábua de salvação que não existem, não possa haver complicações, mas é um bom tratamento também. Agora, a gente sabe que hoje, para se manter saudável, a pessoa tem que... Para se manter saudável, a pessoa tem que ter aquela questão da prática constante de bons hábitos, né? Exercícios físicos, alimentação saudável, boa hidratação, boa alimentação, sobretudo, né? Comer coisas saudáveis. Então, para a saúde dos rins é a mesma coisa, né? Hábitos saudáveis e práticas de atividades físicas, que é o que a gente está tentando falar aqui, né? Tirar as pessoas do sedentarismo, porque afinal a obesidade também é um fator de risco para as doenças renais, né? Com certeza. Sedentarismo talvez seja a pior praga da nossa modernidade, né? Porque tudo tem sido feito para que nós nos movimentemos o mínimo, ou cada vez menos, né? Antes, né, talvez você não tenha passado por isso, mas eu ainda peguei televisão que não tinha controle, tinha que ir lá trocar, né? Hoje, tudo controle remoto, elevador, o transporte, né? A padaria está a 2 quarteirões, você vai de motocicleta, de carro, né? Aproveite, crie hábitos, né, saudáveis, né? Pode andar, ande um pouco, desça um pouco antes do ponto de ônibus, por exemplo, e faça disso uma prática, coloque exercício na sua prática. Vai subir, vai estar no edifício, suba a escada. Mas são 10 andares, suba pelo menos 5. Então, mas faça alguma coisa, movimentos, né? Hoje os estudos mostram que pelo menos 10 a 15 minutos de exercício diário, só isso, 10 a 15 minutos, fazem muita diferença na sua saúde, de um modo geral, e vai beneficiar seu rim também. Então, invista na prevenção, invista nisso mesmo, exercícios, pare de fumar, não tenha excesso com álcool, né? Tome bastante líquido, água, fica de olho na cor da sua urina, ok? Evite alimentos industrializados, corta muito isso, mesmo refrigerantes, não é legal, tá? Cuidado com a automedicação. Cuide da sua saúde, que seu rim vai se beneficiar com certeza. Agora, doutor Roberto, quem quiser saber mais informações, ou então que, né, às vezes a pessoa tem alguma dúvida ou quer tirar alguma informação com você, como que pode fazer para te encontrar, para marcar uma consulta? Nós atendemos ali na Rua Nossa Senhora das Graças, número 129, no centro, né, na Rua da Antiga Fumuza, atual Casmuc, né? Atendemos ali na Clínica Dr. Lage, tá bom? Na internet tem aí, e você pode encontrar também na bio do Instagram, @Dr. Roberto Kennedy, tudo junto, Dr. Roberto Kennedy, no Instagram. No link da bio tem também essas informações, você pode marcar por ali, por mensagem também pelo WhatsApp. Excelente, então, doutor Roberto, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Quais são aí as suas considerações finais para o nosso público? Ok. Bom, meu desejo é que a gente possa ter contribuído para te alertar, para te incentivar, né, a cuidar da sua saúde, né? Invista mesmo nisso, né? Como eu disse, é muito melhor a gente cuidar da saúde do que da doença, né? Você vai ter muito mais benefício e vai gastar menos tempo e vai viver uma vida mais tranquila, não só em quantidade, mas com qualidade de vida, ok? Mude a cabecinha que o corpo vai te agradecer. Excelente, então. Muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você também pode mandar para o nosso WhatsApp 37999933060. Esse mesmo contato, você que é empresário ou empresária ainda não tem o seu empreendimento, a sua empresa aqui conosco, não perca tempo, faça já um contato comercial com a HS Comunicação e fique por dentro dos nossos planos. Já você que está aí com o YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre esteja aí atento ao que chega por lá. Você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!